Olá, olá meus amados. 1h20, 1h20, isso mesmo. 1h20 desta quarta-feira, madrugada de quarta-feira. Eu estou aqui para mais uma palavra de Deus. Nós vamos nos envolvendo com Deus. Os anos vão passando. E cada ano, cada dia, aliás, que passa, nós vamos entendendo mais este grande amor. Nós vamos entendendo mais, como diz Paulo, a profundidade, a largura, o tamanho deste amor. E vamos nos apaixonando todos os dias por esse Cristo maravilhoso. Por isso não nos cansemos de falar do seu amor. Paulo diz que pregar o Evangelho é uma necessidade. E que ele não se orgulha. Não. É um dever. Pregar o Evangelho é um dever. Por isso eu não me canso de falar deste grande amor, deste grande Deus. Agora, sozinho, às 1h25, mas a live fica aí gravada. Uma hora alguém entra, ouve, é tocado. Mas se tem uma coisa que é, assim, tremendamente satisfatória, é nos envolvermos com Cristo. É entendermos mais o seu amor. É nos apaixonar por ele todos os dias. E esta palavra eu quero que vocês meditem comigo em Marcos no capítulo 6. Eu abri ali no computador, tá ali. Começando no versículo 14, estas palavras: e o rei Herodes ouviu falar dele, porque o seu nome se tornara notório. Agora, isso significa que ele estava ouvindo sobre Jesus, sobre todas as coisas que Jesus estava fazendo os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem e até ressuscitando os mortos. E o rei Herodes ouviu sobre isso e disse que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Disseram: você cometeu um engano. O nome dele não é Jesus, é João Batista. João Batista ressuscitou dos mortos. Eu matei João Batista quando Salomé dançou diante de mim. Fiquei tão impressionado com a dança dela que prometi dar a ela qualquer coisa que ela me pedisse. E ela me pediu a cabeça de João Batista, Herodes dizendo. Ela pediu a cabeça de João. Talvez Herodes tenha se arrependido disso. Talvez ele gostasse de João Batista, embora não concordasse com algumas coisas que ele dizia. Quando ele o acusou, Herodes, do adultério, mas ele talvez não quisesse matá-lo. Mas ele fez uma promessa diante de todos os senhores e damas e líderes que estavam ali, que daria a essa garota qualquer coisa que ela quisesse. E ela pediu a cabeça de João Batista. Então, ele teve que enviar um carrasco para trazer a cabeça de João. Mas ele sabia que, Herodes sabia que João ressuscitara dos mortos. Agora, aparece Jesus. Por que Herodes disse isso? Ele disse isso porque, sua consciência o atormentava. Tudo que ele conseguia pensar dia e noite era naquela cabeça, na cabeça ensanguentada de João Batista em um prato. Que ele mandou trazê-lo neste prato, nessa bandeja. porque uma garota havia feito uma dança sensual
na frente dele despertado as suas paixões. Meus amigos, vocês sabem que existe um fundo de consciência e um fundo de consciência em todas as pessoas. Se você enganou a você mesmo, tua consciência te incomoda. A tua consciência vai te incomodar. Sabe, pessoal? Pois é. Crianças pequenas sabem que certas coisas são erradas, onde quer que esteja. Sabe? Quem disse isso para elas? Agora, meus amados, quando o vento vem desta direção, os aviões passam porque os aeroportos estão lhe dando sinal. É um efeito sonoro maravilhoso. Sabe? Porque há uma consciência daqueles que monitora o avião. Porque a consciência é o tribunal moral da alma. A consciência não estabelece uma lei, mas avisa sobre a existência de uma lei. É assim que os controladores vivem. No controle de uma aeronave, com a sua consciência sempre despertada. A consciência adverte, meus amigos, que existe uma lei moral. Existe uma lei moral. A lei moral é expressa assim verbamente por Deus. Nos 10 mandamentos você vê. Também é expressa verbalmente pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Pois é, meus amigos, essas são leis. E a consciência foi colocada dentro de você para avisá-lo. Em cada um de nós, quando nós estamos quebrando um preceito, uma lei, um mandamento, a consciência está no coração de cada um de nós. É como uma pequena luz vermelha, meus amigos, que se acende quando erramos. Há algo dentro do nosso coração, da nossa alma, que pisca em alerta e diz: não faça isso, você está errando. Você está errando. A maioria de nós vai contra a própria consciência repetidas vezes. Em um momento, meus amigos, pagamos por isso. Porque a Bíblia fala de vários tipos de consciência. Vários tipos. Primeiro, a consciência má. Hebreus 10, 22. Chegamo-nos como um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de más consciência e o corpo lavado com água limpa. Em outro lugar, a Bíblia fala da consciência contaminada. Tito, versículo 1, 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro, antes a sua mente e a sua consciência estão contaminadas. Você pode ter uma consciência má, meus amigos, ou uma consciência contaminada. E aqui está o que mais impressiona nesses versículos. Olha, preste atenção. Preste atenção. A própria coisa que nos avisa quando estamos errados pode se tornar corrompido. É como um pequeno sino que deveria soar de forma clara, bem clara, sabe? Mas que se racha e passa a emitir um som distorcido, muito distorcido. E é verdade. É verdade. Quando você rejeita a voz da consciência repetidas vezes ou repetidamente, uma vez após outra, depois de um tempo, a própria voz da consciência se torna contaminada, se torna má e começa a enviar sinais errados, levando a você a tomar decisões erradas.
Pois é, meus amigos. Porque, veja, sua consciência começará a chamar o mal de bem. Chamar o mal de bem ou bem de mal. Colocará trevas no lugar da luz e luz no lugar das trevas. Dirá que o amargo é doce e que o doce é amargo. Ela própria se tornará perversa. Quando você ignora sua consciência repetidas vezes, chega um ponto, meus amigos, de uma linha divisória em que sua consciência já não é mais confiável. Na verdade, ela começará a guiá-lo na direção errada. E quando você chega a este ponto, você entrou numa situação extremamente perigosa na sua vida. É a consciência. De outra maneira, meus amigos, não queria cessado de ser oferecido do que presta ao culto uma vez purificado, não teria mais consciência do pecado. Em outras palavras, existe a possibilidade de você destruir sua consciência. A Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele fala de pessoas cuja consciência foi cauterizada com ferro em brasa, como uma marca de fogo, sua consciência queimada. Pois é. Estamos falando sobre consciência. Sua consciência foi afastada por sua amiga e conselheira e volta na forma de remorso, voltando de tantas maneiras diferentes. Sabe, meus amigos, a consciência pode até ser usada por espírito maligno, sabia? Pois é. Veja, Deus a colocou em seu coração para ajudá-lo e guiá-lo pela vida. A consciência. Sua consciência já lhe disse para não contar aquela mentira, não é? Verdade? Para não ir àquele lugar onde você esteve na outra noite, outro dia, mas você foi mesmo assim. Ela lhe disse para não desobedecer aos seus pais, mas você desobedeceu. A consciência. E assim você vai se tornando sua consciência cada vez mais dura. O Espírito Santo usa a consciência para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo usa a consciência para atraí-lo ao Senhor Jesus Cristo. Mas você diz não. E depois de um tempo, seu coração se torna mais e mais duro, cada vez mais endurecido. Deus ainda ama você muito. Deus quer perdoá-lo ou perdoá-la. Ainda não é tarde demais para ninguém neste mundo. Sim. Mas tem pessoas, teólogos brilhantes, que acredita que há um limite além do qual não se pode mais ser salvo. Você se torna um réprobo, com uma mente cauterizada, tão endurecida, que você não pode vir a Cristo. Mas eu sei que a Bíblia fala do pecado para a morte. Eu sei que Jesus falou de um pecado que também não pode ser perdoado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. A rejeição total de Cristo, que não pode ser perdoado. Eu acredito que seja isso. Sabe? Estamos falando da consciência. Estamos falando sobre algo muito sensível, delicado e perigoso, que as pessoas não têm tempo para pensar nisso. Eu conheço tantas pessoas que têm uma espécie de igrejismo, que frequenta a igreja, que foram batizadas, mas nunca realmente conheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é forte, eu sei.
elas correm o risco de endurecer seus corações e suas consciências. Até o ponto, meus amigos, que não conseguirão mais ouvir a voz do Espírito Santo. E se você pode vir a uma reunião, pode estar na igreja, ouvir o Evangelho sendo pregado, como agora, e se isso não tocar teu coração de forma alguma, meus queridos, tenha cuidado. Talvez você já esteja morto por dentro. Talvez você esteja tornando insensível ao Evangelho. Hoje temos tantos evangélicos, tanto na televisão, no rádio, nas redes sociais. Graças a Deus por cada um deles. Não me importa o que faça, mas que leve as pessoas a Cristo. Mas o perigo, meus amigos, é que ouvimos tanto o Evangelho que ele entra por um ouvido e sai pelo outro, sem se alojar nos nossos corações. E não nos aprofundamos, como ouvimos Paulo sempre falar, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho precisa ir fundo até nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus. E fico feliz em saber que quantas igrejas têm estudos bíblicos, têm escola dominical, quantos pregadores pregam mensagens expositivas, conduzindo as pessoas através da Bíblia, ensinando a palavra enquanto prega, ensinando a Jesus Cristo, porque isso ajuda o povo a crescer em Cristo. Meus amigos. Mas temos tantas pessoas que pensam que, porque foram fiéis à igreja, ou porque contribuíram financeiramente, ou porque fizeram algumas boas obras, irão para o céu. E a Bíblia diz claramente que você não pode ir para o céu pelas obras. Não, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se eu pudesse conquistar o céu por meio das minhas obras, meus amigos, Cristo nunca teria morrido na cruz. Se eu pudesse me salvar através das minhas obras, eu trabalharia da manhã até a noite e o dia todo, e ainda assim não seria suficiente. Porque eu fiquei aquém da glória de Deus. E foi por isso que Cristo foi até a cruz, meus amigos, e pagou a penalidade e o preço dos nossos pecados. Nos deu a vida eterna. E aqui está algo interessante, muito interessante. Sabe, a consciência pode ser restaurada na hora em que você aceita Jesus. Ser sensível novamente, com a consciência de uma criança. Ainda há esperança para mim, para você, para todos nós. Não me coloco como exemplo de bondade de forma alguma, longe disso. Sabe? Mas posso dizer que se faço algo errado, por menor que seja, minha consciência fala comigo imediatamente. Estamos falando de consciência. E acredito que o cristão deve andar assim, com o Espírito Santo falando através da consciência. Sabia? Guiando, direcionando, instruindo. Ter uma consciência livre, meus amigos, livre. Livre de toda ofensa, disse o apóstolo Paulo. Aleluia. Ter uma consciência limpa. Que maravilha. Aquela pequena luz que Deus colocou em nossos corações. Sabe, agora a Bíblia fala sobre uma consciência que convence do pecado. E acusados pela própria consciência, saíram um por um. Esta é a história da mulher pega em adultério. Você conhece? Jesus estava ensinando. E aqueles fariseus trouxeram uma mulher que havia sido flagrada em adultério.
e disseram: Senhor, tu que afirmas ser um rabino e dizes ser um grande mestre vindo de Deus, o que devemos fazer? A lei manda apedrejá-la até a morte. Até a morte. O que tu dizes, Jesus? Então Jesus se abaixou e escreveu no chão. Não sabemos exatamente o que ele escreveu, mas eu acredito que ele tenha sido os 10 mandamentos. E quando eles leram, Jesus disse: aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. Talvez eles não tivessem quebrado o 7º mandamento. Talvez tivesse quebrado o 10º, ou o 1º, ou o 3º. E nenhum daqueles líderes religiosos pôde pegar uma pedra para atirar na mulher, porque eles também eram pecadores, culpados. A Bíblia ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você entende, meus queridos? Isso é palavra de Deus. A Bíblia também nos ensina que a consciência não pode curar a ferida que inflige. Ela não pode apagar a mancha da alma. Ela não pode desfazer o passado. Ela não pode cobrir os nossos pecados, porque esse não é o seu papel. Seu papel é convencer do pecado. Sabia? É o Espírito Santo despertando a consciência. Quem não salva dos nossos pecados é a morte de Jesus Cristo na cruz. Sua ressurreição. Aí ele sim. Somente Cristo pode dizer à nossa alma e à nossa consciência: aquieta-te. Assim como ele disse ao mar naquela tempestade há muito tempo: aquieta-te. Nesta madrugada eu estou pedindo que você venha aos pés da cruz e encontre o perdão para todos os seus pecados passados. Estou pedindo para que você venha à cruz hoje e receba a vida eterna. Estou pedindo para que você venha enquanto você pode ouvir a voz do Espírito Santo. Porque veja, algumas passagens estranhas na Bíblia. Em uma delas Deus disse: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Em outras palavras, Efraim está tão absorvido em seus próprios prazeres que Deus disse: deixe-o. Não o perturbem demais, deixe-o seguir e se divertir, ele está perdido. São quase 2 horas e eu estou aqui, 2 horas da manhã. Aquele que muitas vezes é repreendido, será quebrado a sua cerviz sem que haja cura. Sabe, é isso aí. Não ouço ir além da palavra de Deus ensina. Não, mas eu lhe digo que o aviso está por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. São quase 2 horas da madrugada e eu estou aqui falando para você, te despertando. Sabe, Dr. R.G. Leake, ele disse sobre um homem nas cataratas do Niágara. Lá existe um lugar chamado um ponto além da redenção. E esse homem, ele já havia nadado por todo o Canal da Mancha várias vezes, veio para a América e disse: eu vou nadar no rio Niágara, justamente naquele ponto que diz que é impossível atravessar. Uma grande multidão se reuniu para atravessar. Ele mergulhou e começou a nadar com braçadas vigorosas. Era um homem forte e um nadador veloz. Quando chegou ao ponto chamado Ponto da Redenção, ele acenou para a multidão e continuou nadando. Encontrar o seu corpo rio abaixo, muito distante dali. Meu amigo, existe um ponto além do quanto você não pode ir. Existe esse ponto. Além dele você não pode ir. Há um ponto na sua rejeição a Cristo. Sabe? Ou na sua negligência para com Cristo. Que se ultrapassado, coloca em risco para a eternidade a sua alma. Hoje, nessa madrugada,
eu estou pedindo que você se renda a Cristo. Você pode perguntar: o que eu preciso fazer? É muito simples, meus amigos. Deus tornou isso tão simples que qualquer pessoa, seja analfabeta ou doutorado, ou enfim, cega, surda, muda, enfim, de qualquer raça, cor, em qualquer parte do mundo, pode fazer o que ele pede. Pode sim. Sabe? Ele apenas pede que você creia, mas essa palavra crer significa muito mais do que simplesmente acreditar. Significa confiar, apoiar-se completamente em Cristo, colocar a sua fé totalmente e incondicionalmente nele. E isso significa que você está disposto a se arrepender dos seus pecados, porque isso também implica uma mudança de vida, uma transformação no seu modo de viver. A partir de agora, Deus vem em primeiro lugar. Não é só luxúria, nem os seus ídolos, não, nem seu trabalho, mas Deus. Cristo se torna o Senhor da sua vida e você o recebe como Senhor e Salvador. Meus amigos, faltando 10 minutos para as 2 horas da madrugada desta quarta-feira, eu te digo: vinde a Cristo. Aceite o Jesus como seu Salvador. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus te chama. Jesus te ama. Jesus é Senhor da tua vida. Que a tua consciência ela possa estar sempre despertada para ouvir a voz de Deus. Como diz a Bíblia, se ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Amém e amém. Uma madrugada, eu amo a madrugada, principalmente quando eu estou em Cristo, com Cristo, falando de Cristo, amando a Cristo, adorando a Cristo, servindo a Cristo. Deus o abençoe. Lembra sempre do nadador do Niágara. Se você quiser saber o que é o Niágara, que cachoeira, que cascata é o Niágara, dê um Google depois, você vai ver que mais ou menos ali parecida com as cataratas do Foz do Iguaçu. Mas aquele homem que eu disse atrás, ele passou do ponto. Aquele ponto do retorno. Ele passou do ponto e acabou morrendo. Não morra. Viva em Cristo. Deixa Ele abraçar você. Deixa Ele te dizer: eu sou o seu Pai. Eu te amo. Diga para Ele: eu sou o seu filho, sua filha. Eu te amo. Por quê? Para encerrar, eu perguntarei: onde passarás a eternidade? Talvez a sua consciência esteja despertando para isso. Onde você passará a eternidade? Com Cristo? Eu espero que sim. Se você partisse hoje, você teria certeza da tua salvação? O que é que tua consciência te diz? Se você fechasse os olhos agora, você teria certeza de que você estaria salvo com Cristo, de que você iria para a eternidade, para o seio de Abraão, para a nova Sião, para a nova Jerusalém, para o céu de luz? O que tua consciência te diz? Bom dia. Ótima quarta-feira, né? Quarta-feira hoje já é 10, né? Agora é 1h53 de quarta-feira. Até, pessoal. É isso aí. Fica com Deus.